Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E não, eu não mudei de óculos. Esse aqui é o óculos que geralmente eu uso para praticar atividades físicas. E eu simplesmente esqueci de trocar, porque esse aqui é mais emborrachado e ele fica mais preso no rosto. Mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre óculos, nem fazer publi de óculos. É falar sobre um assunto que eu, sinceramente falando, nunca ouvi falar aqui no Brasil, pelo menos. Já consumi alguns materiais em inglês e já vi muita gente falando sobre taxa de crescimento de dividendos. Isso se fala muito lá fora. Aqui no Brasil a gente foca muito em dividend yield. Então, se você quiser saber mais sobre isso e também saber qual é a empresa que aumentou seus dividendos de maneira consecutiva nos últimos 13 anos, então assista a esse vídeo até o final e também já deixa o teu like aqui embaixo, já clica aqui no joinha para você não fazer nada mais para mim fazer uma baita diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, até porque mais da metade das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos no canal, então toca no botão vermelho que diz aqui inscrever-se aqui embaixo, depois clica no sino para ativar as notificações. Vamos lá passar para o roteiro desse vídeo, tenho certeza que vai ser um vídeo bem interessante. Vou falar sobre taxa de crescimento de dividendos, porque aqui no Brasil muito se fala sobre dividend yield, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Não, invista em empresas que têm dividend yield maior que 6%. As empresas que pagam mais dividend yield são as melhores para investir, blá, blá, blá. Mas pouco se fala, pelo menos por aqui, em dividend growth rate. Ou seja, que é DGR, que é dividend growth rate, que é taxa de crescimento de dividendos, né? Então, já respondendo a pergunta, o que é esse DGR? É literalmente taxa de crescimento de dividendos. E qual a principal diferença entre o dividend yield e o DGR, né? Que o DY, o dividend yield, deixa eu botar aqui, DGR, ele leva em consideração o quê? Os dividendos pagos nos últimos 12 meses em relação ao preço da empresa agora. Então, ele está, de certa forma, atrelado à questão do preço e essa informação ela é meio que descompassada, porque enquanto os dividendos pagos nos últimos 12 meses, eles estão olhando para o que já foi pago, o preço atual muitas vezes já está olhando para o futuro da empresa. Então, muitas vezes a empresa pagou muitos dividendos nos últimos 12 meses, mas não vai seguir pagando assim, ou vai ter uma queda de lucro, isso já é representado no preço. E dá uma distorcida na questão do dividend yield. Já o dividend growth rate, ele representa o aumento no valor dos dividendos com o passar do tempo. Então, ele é legal porque ele está, obviamente, intimamente relacionado ao crescimento do lucro da empresa. Até porque só é possível você crescer o pagamento dos dividendos de maneira sustentável se você também estiver crescendo o lucro da empresa de maneira sustentável. Porque se o lucro estiver andando de lado ou caindo, você pode até crescer por alguns anos, dependendo de quanto fosse o payout da empresa. Mas em algum momento ou você vai começar a queimar caixa ou você vai ter que diminuir a distribuição dos dividendos. Então, o crescimento de dividendos de maneira consistente no longo prazo, ela só vai acontecer em empresas que estão aumentando o seu lucro de maneira consistente no longo prazo. E você já deve ter visto várias vezes eu falando sobre a importância de você investir em empresas consistentemente lucrativas, de preferência que cresçam esses lucros com o passar do tempo. Então, acompanhar esse DGR, que é um parâmetro que ninguém usa, é uma maneira bem inteligente de você olhar para o que está entrando no seu bolso, mas sem se esquecer daquilo que termina sendo a parte mais importante de uma empresa, que é o quê? O crescimento do lucro da empresa em si. Então, voltando para o roteiro, a pergunta que fica é a seguinte: é necessário crescer os dividendos todos os anos? Não, mas ele deve crescer em intervalos regulares, de modo que você pegar os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, você vai perceber crescimento. Então, ele tem que crescer quase todos os anos. É como o lucro das empresas. Quando eu falo sobre empresas com lucratividade consistente, ela tem que crescer todo ano. Um ano superou o outro, que superou o outro, que superou o outro, que superou o outro. Não necessariamente. Se for assim, é o mundo ideal, é maravilhoso. Mas às vezes você vai crescendo, aí anda de lado, cai um pouquinho e depois quando cresce, já cresce superando o topo anterior. O importante é que com o passar do tempo, 2, 3 anos, ela vai superando seus topos anteriores, tanto na lucratividade quanto também no crescimento dos seus dividendos. E aqui vem uma coisa bem interessante, que eu estava fazendo alguns estudos sobre isso, até para tentar encontrar outras empresas que estivessem na situação da que eu vou mencionar aqui agora. Que tem várias empresas, você já deve ter ouvido falar de empresas que aumentam seus dividendos com consistência. E aqui é importante que fique bem claro, isso aqui muitas vezes pouco tem a ver com dividend yield. Muitas vezes essas empresas que têm um crescimento muito grande de dividendo, por o mercado esperar esse crescimento maior de dividendos, isso daí está atrelado, como eu tinha falado para vocês ao longo do vídeo,
com o crescimento do lucro, se espera-se um crescimento grande do lucro, muitas vezes essa empresa é negociada com múltiplos mais altos. E aí acontece alguma coisa que termina mascarando muitas vezes o potencial daquela empresa, inclusive para dividendos, que é o quê? São empresas que têm um dividend yield baixo, e aí muitas vezes as pessoas dizem que ou elas estão caras ou que são mal pagadoras de dividendos, e são empresas que na verdade elas são ótimas empresas para se ter em carteira, não só para ter valorização do papel, do ativo, mas também para esperar um crescimento dos dividendos que vão ser pagos lá no futuro. Não necessariamente agora, mas lá no futuro. Então, eu já fazendo minhas pesquisas, eu encontrei já várias empresas que têm crescimento de dividendos de maneira consistente, mas só uma que aumentou seus dividendos todos os anos nos últimos 10 anos. E aí eu fui mais a fundo e vi, na verdade, nos últimos 13 anos, desde 2009, essa empresa cresce seus dividendos todos os anos, os dividendos pagos pela empresa todos os anos. E aqui a fonte da informação é literalmente a página de RI da empresa, tá? De relação com investidores, não é nenhum site desses de ferramenta que você vai lá e busca, não. Relação com investidores da empresa. E aqui tá os números da empresa. Daqui a pouco eu vou revelar qual é essa empresa. Então tá aqui a coluna total de proventos pago desde 2006. Aí dá para você ver que ela foi lá. Tinha pago 190 milhões em proventos, né? A soma de dividendos com juros sobre capital próprio. Aí 265, 316, aí caiu em 2019. Caiu de 2008 para 2019, ela caiu. Que foi inclusive um pouquinho depois quando estourou a crise financeira, né? Geralmente os dividendos de 2009 são relativos a 2008. 2008 foi quando teve a crise financeira. E aí caiu um pouquinho. Mas daí então, de 2009 até 2022, o último ano fechado que a gente tem, ele aumentou todos os anos. Dá uma olhada aqui na tabela. Então, você pode ver aqui que está lá. 277, deixa eu até sair da frente, depois eu volto. Não que esteja atrapalhando muito, mas só para... 277, 301, 322, 345, 417, 497, 567, 568, cresceu um pouquinho, mas cresceu. 612, 657, 738, 927 milhões de reais. 1,7 bilhão de reais, praticamente dobrou aqui de um ano para o outro. E em 2022, 1,9 bilhão, 1,97, quase 2 bilhões de reais de dividendos pagos nos últimos anos, nos últimos 13 anos. E o mais interessante aqui é que esse ano ela também vai aumentar o pagamento dos seus dividendos. Ao mesmo tempo que vocês estão vendo os valores, voltando para cá para os valores, você dá para ver que eles também colocaram na última coluna aqui o dividend yield. E você vê que ela historicamente tem um dividend yield baixo. Olha lá, 2,2, aí lá em 2008 foi 4, foi quando teve uma queda muito grande de preço na época da crise financeira, depois ficou na casa dos 2 baixo, e agora, nos últimos anos, desde 2017, ela está com dividend yield abaixo de 2% ao ano. Então muita gente olha para essa empresa e diz, poxa, essa empresa não é uma boa pagadora de dividendos. E aí depende do seu ponto de vista. Então, primeiro respondendo qual é a empresa, para quem sabe, uma das minha empresa favorita da Bolsa, essa daqui é a WEG, pois é, para surpresa de muitos, essa é a empresa que pagou dividendos crescentes todos os anos, sem exceção, nos últimos 13 anos. Literalmente, a WEG. E aqui é por isso que eu falo para vocês da importância de acompanhar também esse parâmetro, que muitas vezes, quando você olha só para o dividend yield, você está olhando para o que a empresa pagou nos últimos 2 anos e para a expectativa do mercado, que é o preço dela. Mas o dividend growth rate, ou seja, essa taxa de crescimento de dividendos, ela pode mostrar para você o potencial que a empresa tem para poder gerar dividendos para você no futuro. E, obviamente, se ela seguir crescendo nesse mesmo ritmo, gerar, inclusive, também, além de dividendos, gerar valorização da ação. Então, só para você ter uma ideia, nos últimos 13 anos, eu peguei aqui e já fiz essas continhas. Deixa eu até subir para cá. Já deixando a conclusão quase que a amostra. É que nos últimos 13 anos, esses dividendos da empresa, e aí voltando para a tabela aqui bem rápido, passaram de 277 milhões para 1 bilhão 971 milhões. Isso representa um crescimento nos últimos 13 anos de 611%. 611% significa que ela multiplicou seus dividendos por mais de 7 vezes. Por mais de 7 vezes. O valor que pagava lá atrás, para o que pagou no ano passado, multiplicou por mais de 7 vezes. Isso representa, voltando para cá para o roteiro, uma taxa de crescimento de dividendos, aí sim, eu falei do crescimento nos últimos 13 anos, agora o dividend growth rate nos últimos 13 anos. Eu posso usar ele para qualquer intervalo de tempo. Estou usando os últimos 13 anos. Isso representa um crescimento de 16,29% ao ano, dividendo crescendo mais de 15% ao ano, todos os anos, nos últimos 13 anos. E fica ainda melhor. Nos últimos 5 anos, a WEG acelerou o crescimento de seus dividendos. Nos últimos 5 anos, essa taxa de crescimento, quando eu comparo aqui, voltando mais uma vez para a tabela, de 2017, que ele estava 612 milhões, para agora, para 2022,
1.971 bilhões, esse crescimento aqui já representa 26,36% ao ano. Então, a conclusão que eu queria deixar para vocês nesse vídeo é a seguinte: assim como o Dividend Yield, esse não é o único parâmetro para você levar em conta. Porém, ele representa até melhor o potencial de crescimento de uma empresa. Aqui a gente está falando já de uma característica diferente. Não é aquela característica de quem paga bons dividendos desde agora. E muitas vezes, o momento do teu investimento não é para necessariamente receber muitos dividendos agora. Você ainda está construindo seu patrimônio, formando seu patrimônio para poder viver de renda lá na frente. Não é imediato. Claro, todo mundo gosta de receber dividendos. Mas se você começar a colocar na sua cachola que, em vez de estar procurando o máximo de dividendos agora, eu posso colocar algumas empresas que podem não me pagar muito agora, mas tem um potencial de crescimento desses dividendos de maneira muito forte para lá na frente ela me pagar muito mais dividendos, que é quando talvez eu vá precisar, talvez isso faça sentido para a sua estratégia. Por isso que muitas vezes, quando você escolhe empresas para investir, focando na qualidade da empresa, sem se ligar tanto nesses dividendos, e sim escolher empresas lucrativas, com endividamento controlado, sem envolvimento em rolo, você muitas vezes termina tomando decisões melhores para a construção do seu patrimônio com foco no longo prazo. Isso termina fazendo muito mais sentido. Então, em vez de você ter um foco específico, não, eu estou focando só em empresas que pagam bons dividendos, você foca em boas empresas, ponto. Se elas crescem os lucros, seguramente elas vão crescer os dividendos. Se elas forem crescendo seus dividendos e o seu lucro com o passar do tempo, elas vão se valorizar. Então, pode ser até que você não ganhe tanto como dividend yield, aquele rendimento alto, mas você vai ter o quê? Uma valorização da ação, valorização da cotação, que no final das contas compõe o retorno total. O retorno total que você tem é a valorização da ação mais os rendimentos que ela paga. Então, se ela pagar muito rendimento e valorizar pouco, e a outra paga poucos rendimentos e valorizar muito, muitas vezes pode ficar um pelo outro, ou aquela empresa que tem um dividend yield mais baixo pode até se valorizar, gerar um retorno total muito maior para você, para o seu portfólio, para a sua carteira de investidor, tá? Então, eu queria aproveitar esse vídeo também para poder passar essa mensagem. Comece a olhar mais de perto, se você quer montar uma carteira que seja, mesmo que ela seja focada em dividendos, não dê tanto peso para o dividend yield e comece a dar um pouco mais de peso para essa taxa de crescimento de dividendos. Veja como a empresa vem evoluindo o crescimento dos seus dividendos com o passar do tempo, se isso vem crescendo de maneira consistente, porque muitas vezes isso pode gerar muito mais retorno lá na frente, que é quando de fato você vai precisar, tá? É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Mais uma vez, clica no joinha e se você não for inscrito no canal, toca no botão vermelho aqui nos inscrever, depois toca no sino para ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.